Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos em Chile. Estamos no Termas do Vulcão. E gente, tá vendo minha mão? Eu vou mostrar uma coisa irada pra vocês. 1, 2, 3 e... Gente, é a argila. Sim, tem argila debaixo dessa água aqui. E gente, olha como ela é boa. Eita, aí a água quentinha? Ah, é bem morbinha, menos as de cima. Olha E aqui, gente, as de cima é muito quente, né? Uhum. Vai passar na onde? Na cara do meu pai. Não, cadê o... Mostra pro pessoal a neve, já que você tá no Chile. Mostra a neve. Ali, neve. Mostra de trás de você por causa do vídeo. E... Ah, tem bastante. Galera que segue a Isabelle no YouTube e Instagram, né? Dá um tchau pra galera aí. Tchau, povo. E a Isabelle vai marcar aqui o local pra vocês saberem onde fica esse Termas.